Igreja Presbiteriana da Reforma no Brasil. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo de número 16. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo de número 16. Vamos ler todos juntos esse versículo. Primeiro versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para sermos fortalecidos por ela. Por isso, pedimos que através do Teu Espírito Santo possamos, Senhor, sair daqui alimentados por esta palavra, fortalecidos por ela, com uma certeza em nossos corações. Fala conosco. Assim oramos, Pai querido, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido em um mundo onde as pessoas têm se tornado cada dia mais egoístas. Nós temos visto as pessoas se tornarem cada vez mais exclusivistas, indiferentes com tudo aquilo que está à sua volta. Nós olhamos para essa sociedade e vemos uma sociedade que não está acostumada a perder. Sempre quer ganhar, sempre quer ter mais, sempre está em busca de ter. E a palavra não está fora do seu vocabulário. E quando nós então olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que este mundo tenebroso que nós vivemos, ele tem andado totalmente em contramão daquilo que Cristo ensinou. Quando nós olhamos para a forma com que a sociedade tem vivido, que o mundo tem se comportado, nós vemos que cada dia mais ele está distante daquilo que Jesus um dia pregou aqui. Nós olhamos para o nosso Mestre Jesus, que viveu entre nós, que andou aqui, que sofreu aqui, que morreu, mas louvado seja Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele veio cumprir uma missão, ele veio cumprir aquilo que Deus o enviou para que ele cumprisse. E aqueles que receberam a sua palavra, aqueles que aceitaram ele como Filho de Deus, foram então chamados de discípulos, cristãos. E então, meus irmãos, esses discípulos e esses cristãos primitivos deram continuidade àquilo que Jesus pregava. E esse cristianismo vem se desenvolvendo há mais de 2000 anos e hoje é a nossa vez. Estamos aqui,
com um propósito, com uma missão, com um chamado que Deus colocou em nossas vidas. E tudo isso, meus irmãos, aconteceu um dia porque eu e você recebemos o maior presente que poderíamos ter recebido. Você está aqui nesta noite, tem a oportunidade de estar aqui. Deus o trouxe a este local, porque um dia Ele te presenteou com um presente que você não merecia. Porque estávamos no pecado, vivíamos de qualquer jeito, longe de Deus. Mas Deus olhou para essa humanidade, olhou para mim, olhou para você e viu: eu quero salvar este homem, eu quero salvar esta mulher, eu quero salvar esta criança, este jovem. E então Deus enviou o seu Filho. E o versículo 16 nos relata: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, quando nós olhamos para este mundo indiferente, egoísta, e então nós olhamos para aquilo que Deus fez por nós, nós vemos que é totalmente o oposto. O mundo não quer saber de ninguém, mas Deus ainda está à procura de salvar homens e mulheres para levar para o céu. Então nós olhamos, meus irmãos, para esse texto que nós lemos e nós vemos aqui lições tão lindas e tão maravilhosas que nós precisamos guardar em nossos corações, que nós não podemos esquecer jamais daquilo que um dia Deus fez por nós, para que aquilo que um dia Deus fez para conosco, nós possamos, através da pregação da palavra, do nosso testemunho de vida, estender isso para aqueles que estão lá fora, para aqueles que ainda não conhecem. E o que foi que Deus fez de tão importante? O versículo de número 16 diz: porque Deus amou. Você pode repetir comigo? Deus amou. Deus me amou. E foi um amor, meus irmãos, sem limites. Foi um amor que te alcançou sem nenhuma restrição. Mesmo antes de você o amar, Ele te amou. Ele te amou independente da nossa condição, independente se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo. Não, Ele não pôs uma condição, é um amor incondicional. Ele olhou para mim e para você e resolveu te salvar pela sua infinita e maravilhosa graça. Amém? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que olhar para ele e glorificar a Deus todos os dias da nossa vida e agradecer ao Senhor porque um dia Ele me amou. Você tem essa gratidão em seu coração? Jesus te amou. Enquanto todo mundo pode te abandonar, sua mãe, seu pai, seus amigos, seus irmãos, todos podem te abandonar, mas Deus jamais te abandona. Porque Ele te amou, independente se você tem algo a oferecer ou não. As pessoas muitas vezes gostam da gente, porque às vezes a gente pode oferecer alguma coisa. É um amor interesseiro, mas o que Deus fez foi totalmente diferente. Nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos, e quem está morto não tem condição de fazer nada. Mas Deus, mesmo assim, olhando para a nossa situação de morte espiritual que vivíamos, olhou para mim e para você e nos salvou, e nos redimiu, e nos alcançou pela sua infinita graça. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é o amor de Deus.
E a parte B do texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Além dele nos amar, ele doou o seu melhor para nós. Ele doou o que ele tinha de mais precioso, o seu único Filho, Jesus Cristo. Doar é ceder gratuitamente ao outrem, fazer doação, dar. Existem alguns sinônimos de doar: ceder, conceder, dadivar, facultar, oferecer, ofertar, outorgar e presentear. Ele presenteou a humanidade, meus irmãos, com Jesus Cristo. Você tem noção da importância que foi isso? Você entende a importância que foi esta doação de Deus para a humanidade? Porque se Deus não tivesse doado o seu Filho, presenteado o seu Filho, quem sabe nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós. Quem sabe estaríamos já condenados ao inferno, ou já estaríamos lá. Mas Deus, pela sua infinita graça, nos amou, nos presenteou com Jesus, que derramou o seu sangue carmesim para nos dar a salvação. Então, meus irmãos, esse texto nos mostra esse amor de Deus para conosco, que além de nos amar, nos presenteou com Jesus e também se preocupou com a nossa situação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se preocupando comigo e com você. Ele te amou, Ele se doou, e Ele se preocupou com a sua eternidade. Que maravilha, meus irmãos, quando nós compreendemos essa verdade desta palavra, o nosso coração se enche de regozijo, de alegria, porque o Senhor, sendo um Deus todo-poderoso, grande, olhou para nós, olhou para mim e para você, se preocupou com a nossa eternidade e nos alcançou pela sua graça. Então é lindo, meus irmãos, nós vermos o que Deus fez conosco, para conosco. E aí eu faço uma pergunta para você: será que esta salvação que um dia me alcançou, que um dia te alcançou, é exclusiva para você? É somente para você? Sim ou não? Não. O texto diz: para que todo o que nele crê não pereça. Ou seja, todo aquele que crê será salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então não é somente para mim, não é somente para você. Essa salvação não é exclusiva para o pastor, não, para todo aquele que nele crê. E como nós vamos saber, meus irmãos, aqueles que vão crer? Como eles crerão? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão crer a partir do momento que ouvirem esta palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então é esta palavra que precisa alcançar o coração das pessoas. Enquanto o mundo está totalmente egoísta, individualista, nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos ter um coração de amor, de gratidão e buscar a falar deste amor para aqueles que estão à nossa volta, para que possamos levar para o céu o maior número de pessoas possíveis. Deus conta com esta missão, Deus conta comigo e com você. Esta missão foi dada à igreja, aos seus filhos e às suas filhas. Por isso, meus irmãos, fale do amor de Deus, conte aquilo que um dia Ele fez na sua vida, e eu tenho certeza que outras pessoas também se achegarão a Deus. Deus alcançará esta alma, e nós moraremos junto nas mansões celestiais. Amém? Você quer morar no céu? Eu quero, mas eu quero levar bastante gente comigo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função nessa terra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então fale de Jesus, quer tempo ou fora de tempo. Fale para o Senhor: Senhor, me dê a oportunidade de falar desse amor que um dia me alcançou, desse presente que um dia a humanidade recebeu, desse Deus que se preocupa conosco. Fale disso. Eu tenho certeza que Deus falará através de você, e almas se renderão aos pés dele. Amém, meus irmãos? Então, nesta noite de oração, coloque esta oração em prioridade em sua vida. Senhor, usa minha vida como um canal de bênção. Usa minha vida para que eu possa alcançar outras pessoas para o Senhor. Eu sei que o Senhor me amou, e eu quero que esse amor alcance outras pessoas também. Amém, meus irmãos? Vamos fazer esta oração? Vamos falar com Deus agora e dizer: Senhor, usa minha vida em tuas mãos. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos neste momento agora e vamos orar juntos esta oração. Senhor, abençoe a minha vida para que através de mim o teu Espírito possa agir e alcançar outras pessoas. Senhor, tira do meu coração toda vergonha, todo comodismo, toda timidez, pois cremos que o Senhor, através do teu Espírito Santo que habita em nós, nos dá poder, e esse poder nos leva a falar do teu nome, do teu amor. Por isso, meu Deus, abençoe as nossas vidas nesta noite. Estamos orando, estamos clamando, estamos diante da tua presença, buscando a tua face, para que o Senhor nos capacite e nos use, Senhor, como canal de bênção. Aonde eu estiver, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, na escola, seja no meio dos vizinhos, no mercado, aonde eu estiver, onde o Senhor nos der a oportunidade, que possamos falar do teu amor, que possamos com sabedoria dizer tudo aquilo que o Senhor quer que falemos. Abençoe, Senhor, os seus filhos nessa noite e usa-nos conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Igreja Presbiteriana da Reforma no Brasil.